Morre Marília Pêra, uma das mais importantes atrizes do Brasil. Um mês depois, moradores de Mariana ainda esperam ajuda. Tiroteio na Califórnia reacende debate sobre venda de armas nos Estados Unidos. Contra o impeachment, o presidente Dilma diz que espera contar com a confiança do vice, Michel Temer. De olho no bolso, consumidores vão às compras de Natal. Boa noite. Atriz de dramas e comédias no teatro, no cinema e na televisão. Cantora, bailarina, diretora. O Brasil perdeu hoje Marília Pêra, uma de suas maiores estrelas. Aos 72 anos, ela morreu no Rio de Janeiro, de câncer. Marília Pêra morreu ao lado da família em casa, na zona sul do Rio. Eu sabia que ela estava doente, mas eu não sabia, sinceramente, que ia ser tão rápido, não. A atriz lutava contra um câncer de pulmão havia 2 anos. Chegou a se afastar do trabalho, mas retomou as gravações e tinha planos de lançar um CD com canções de Tom Jobim, Johnny Alf e Dolores Duran. Mesmo no final, quando ela já estava com dor, ela gravava sentada, mas era impressionante, a chamba estava ali. Não é exagero dizer que a carioca Marília Pêra praticamente nasceu no palco. Filha e neta de artistas, fez a primeira participação num espetáculo teatral com apenas 19 dias de vida. Era só o começo de uma carreira marcante. Marília foi bailarina, cantora e esbanjou talento tanto na comédia como em atuações dramáticas. Transitava em todos os gêneros da interpretação, com uma desenvoltura nunca vista. Eu acredito que vai ser difícil alguém chegar perto dela. Na frente ou atrás das câmeras, Marília Pêra era uma artista completa. Atuava, cantava, dirigia. Só no teatro foram mais de 50 peças. Pela carreira dedicada aos palcos, ela ganhou uma sala com o nome dela aqui no Teatro Leblon, o local escolhido para o velório da atriz. Eu lamento profundamente a perda de Marília como brasileira, singular, única, que tem noção da grandeza. Marília Pêra deixa 3 filhos. A atriz foi enterrada no fim da tarde no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. A família preferiu não dar entrevistas. No cinema, Marília Pêra conquistou reconhecimento internacional. Foi a primeira atriz brasileira a receber um prêmio estrangeiro. O riso escrachado. Eu praticamente me casei com um vaso sanitário, Magali. O humor quase depressivo. I feel so happy. E o drama das tragédias urbanas. Ah, o que é? Não estão gostando da minha casa? Foi no cinema que Marília Pêra conquistou com várias facetas o mundo. Não rasga essa, não. Que isso? Uma criança querendo conhecer o pai, recompor a família. E daí? Daí que você vai destruir isso. O palco perde, o cinema, a televisão, e eu perdi uma companheira, uma amiga. Não há dúvidas de que a tela grande aumentava o brilho da estrela, que nasceu no teatro. O cinema foi fundamental na trajetória de Marília Pêra. E quem conhece muito bem esse lado da carreira da atriz é o Rubens Evald Filho, que além de crítico de cinema, era também um amigo muito próximo. O que a Marília Pêra representou para o cinema brasileiro? Olha, a Marília era uma atriz completa, era diretora, enfim, a gente chamaria ela até de diva. Um mérito especial que ela tem foi ser a primeira atriz brasileira a ganhar um prêmio internacional nos Estados Unidos. E foi pelo filme Pichote. Em agosto, no Festival de Gramado, Marília foi homenageada e falou sobre os planos para o futuro no cinema. Não me lembro de ter então uma ideia e procurar um diretor de cinema para desenvolver essa ideia. Nunca fiz isso. Mas gostaria? Gostaria, vou pensar nisso. Rubens Evald Filho participou da premiação e compartilhava desse sonho da atriz. Ele sugeriu escrever um filme para ela atuar. E o que ela disse? Ela disse que um dia a gente ainda podia fazer esse filme, né? E não podemos mais. Não vai ter outra Marília.
Ela é única. 6 em cada 10 passageiros de ônibus que viajam entre cidades de São Paulo não usam cinto de segurança, o que aumenta o risco de acidentes. Antes de partir, o motorista do ônibus faz o discurso. Lembro a todos sobre o uso do cinto de segurança, por favor. Mas nem todos seguem as orientações. Essa moça dorme desprotegida. São poucas pessoas que têm consciência e usam o equipamento. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo fez um levantamento e concluiu que 60% dos passageiros ignoram o cinto de segurança. Não uso. Segurança em primeiro lugar, né? A agência acompanhou 174 viagens dentro do estado. Constatou que a orientação do motorista sobe em 15% o uso do cinto. Esta médica especialista em tráfego diz que em caso de acidente, a falta do cinto aumenta em 60% os riscos de lesão e morte. Em caso de colisão, ele vai voar em cima do passageiro da frente com o peso de um elefante, se ele não tiver com a contenção adequada, que é o cinto de segurança. Quem trabalha todos os dias na estrada pede mais fiscalização. Seria muito importante isso, sim, porque eu já presenciei diversos acidentes que a pessoa morre ou ela fica machucada, muito machucada mesmo, por falta de estar usando o cinto de segurança. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai pagar muito caro para artistas se apresentarem em Copacabana na festa de Ano Novo. Um exemplo. Só o sambista Zeca Pagodinho vai embolsar R$800 mil. A festa da noite de Réveillon mais cobiçada do Brasil está dando o que falar. Mesmo em crise financeira, a Prefeitura do Rio vai gastar o que não pode para fazer a alegria de turistas e moradores na praia de Copacabana. A animação vai ficar por conta do sambista Zeca Pagodinho. O cachê do show, R$800 mil. O valor total a ser gasto com este e outros artistas deve passar de R$1.600.000. Isso dá uma sensação de desperdício. 800 mil é uma coisa surreal. Para a nossa realidade é surreal. A divulgação dos cachês milionários também repercutiu muito mal na Câmara dos Vereadores. A bancada de oposição vai apresentar um requerimento com pedido de explicações ao prefeito Eduardo Paes. Os parlamentares querem que as despesas passem por uma auditoria. Se ele estivesse bem, ele não estaria pedindo dinheiro ao BNDES. A Câmara agora acabou de votar uma mensagem do prefeito autorizando esse empréstimo. A assessoria de Zeca Pagodinho disse que cabe a Rio Tour comentar o cachê. Para este especialista, é uma questão de bom senso. Creio que o administrador deve ponderar na contratação de outros artistas nesse momento difícil que a economia do Brasil passa. Nós temos aqui um conjunto já de artistas no Brasil que poderia ser pago a menor preço de contratação e também agradaria o público, tornando a festa do Rio de Janeiro grandiosa como sempre foi. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nota em que diz que considera o valor do cachê um excelente investimento para a cidade. O Réveillon na praia, diz a nota, gera R$2,5 bilhões de receita para o município. A presidente Dilma acenou hoje ao seu principal aliado, o PMDB, e disse que espera contar com a total confiança do vice, Michel Temer. O partido ainda está dividido quanto às indicações para a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Outras legendas já definiram seus representantes. Os partidos têm até às 14h da segunda-feira para nomear representantes na comissão, que será instalada no mesmo dia. Dos 65 integrantes, 14 já estão escolhidos. De seus 8 representantes, o PT definiu 2, o líder do governo, José Guimarães, e o da bancada, Cibá Machado. O PDT já escolheu seus 2 titulares, Afonso Mota e Dagoberto Nogueira Filho. Os 2 representantes do PRB serão Jonathan de Jesus e Vinícius Carvalho. A vaga do PSOL será ocupada por Ivan Valente. A do PMN por Antônio Jacome. O PV indicará Sarney Filho. Na oposição, o PSDB, que tem 6 vagas, já escolheu 2 representantes. O líder da bancada, Carlos Sampaio, e o líder da minoria, Bruno Araújo. O Solidariedade indicará o presidente do partido, Paulo Pereira da Silva, e o deputado Arthur Maia.
o PPS nomeará Alex Manente. Essa comissão terá a tarefa de recomendar o arquivamento do caso ou o impeachment. O plenário da Câmara é livre para acatar ou rejeitar este parecer, mas ainda assim ele é muito importante. Por isso, cada vaga neste colegiado é considerada estratégica e as indicações causam disputa e muita divisão, como, por exemplo, no PMDB. A questão opõe o líder Leonardo Pisciani, que recentemente se aproximou da presidente Dilma, e Eduardo Cunha, que espera emplacar aliados entre as 8 vagas do PMDB. Disputa acirrada também para os cargos de comando da comissão, os de presidente e relator. O Planalto quer homens de confiança nas funções, mas dificilmente eles virão do PT ou do PMDB. A presidente Dilma articula o apoio de 22 governadores aliados e pode chamá-los a Brasília no início da semana. Hoje, no Recife, num encontro para discutir ações de combate ao mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus, a presidente fez um primeiro aceno público pelo apoio do PMDB. Eu espero integral confiança do Michel Temer e tenho certeza que ele a dará. E voltou a se defender do pedido de impeachment. Eu não cometi nenhum ato ilícito. Não, a base não procede esse pedido. Como a cor dos alimentos pode ajudar na alimentação saudável e os efeitos da lama tóxica no mar 30 dias depois do rompimento da barragem em Mariana? Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Um duelo entre a natureza e a lama tóxica. Nossos repórteres mostram as consequências no mar do maior desastre ambiental do Brasil. A mancha de lama se espalha pelo oceano e atinge as praias. Você vai ver como estão as pessoas que viviam do turismo e da pesca aqui na região. O esforço para salvar um dos trechos mais belos e cheios de vida do nosso litoral. E o animal que se tornou símbolo dessa luta. A explicação para as cores dos alimentos. Saiba identificar pela cor o que cada um tem de melhor. E como montar o prato perfeito? Quantas cores ele precisa ter, hein? A emocionante história de um reencontro. Esse rapaz foi separado dos irmãos, ainda criança, e passou os últimos 15 anos em busca deles. Eu não tinha informação, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Só sabiam que a minha mãe tinha dado os 2 filhos. Agora está para realizar o sonho de reunir a família novamente. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! E a seguir, após massacre na Califórnia, reacende debate sobre venda de armas nos Estados Unidos. E ainda nesta edição, um mês depois, moradores da região de Mariana ainda esperam ajuda. O tiroteio que matou 14 pessoas esta semana na Califórnia reacende o debate sobre a venda de armas nos Estados Unidos. Parte do arsenal do casal suspeito do massacre foi comprado legalmente. O Estado Islâmico trata Tashfin Malik e Said Farouk, os assassinos da cidade de San Bernardino, como seguidores do grupo. Na rádio que mantém no Iraque, os terroristas disseram hoje estar rezando para que Alá receba os 2 como mártires. As autoridades investigam o massacre como um ato terrorista, mas acreditam que os atiradores agiram por conta própria. Parte do arsenal que o casal mantinha em casa foi comprada legalmente, o que reacendeu a discussão sobre o porte de armas nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, 2.043 pessoas que estão na lista de suspeitos de terrorismo e por isso não podem sequer entrar em um avião aqui, conseguiram permissão para comprar armas e explosivos no país. Na América, pessoas perigosas têm acesso às armas facilmente. Isso é insano, disse o presidente Barack Obama. O jornal The New York Times publicou hoje um editorial na capa pela primeira vez em 95 anos. Com o título A Epidemia das Armas, ele acusa os congressistas de receberem dinheiro dos fabricantes de armas e, por isso, se recusarem a mudar as leis americanas. No Líbano, um homem suspeito de ser terrorista se explodiu durante uma investigação na casa dele.
Os soldados invadiram o local à procura do extremista. Ele jogou 2 granadas antes de detonar o colete explosivo. A mãe dele e uma sobrinha também morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas. O exército libanês tem feito operações em busca de militantes desde o atentado em Beirute, no mês passado, que matou 44 pessoas. Veja ainda nesta edição, com a crise, comércio informal pode voltar a crescer. E a seguir, o desespero dos moradores de Mariana, um mês depois do desastre ambiental. O rompimento da barragem em Minas Gerais, considerado o maior desastre ambiental do país, está completando hoje um mês. Um mês. Em alguns povoados, os moradores tentam retomar a rotina, mas o futuro ainda é incerto. Um mês de dor e incertezas. Tem muitas pessoas falando que tem que ir embora daqui, né? A gente vai perdendo nosso vínculo, nossa história de vida, a nossa qualidade de vida. Neste sábado, mais 4 corpos foram identificados. Já são 15 mortos e ainda há 4 pessoas desaparecidas. O rompimento da barragem completa hoje um mês. A lama destruiu comunidades, contaminou a bacia do Rio Doce e chegou ao mar. Prejuízo incalculável. A mineradora já foi multada em mais de 250 milhões de reais. Teve 300 milhões bloqueados da conta da empresa pela Justiça do Estado e terá que destinar 1 bilhão para um fundo de recuperação das áreas afetadas. No inquérito do Ministério Público, que investiga os responsáveis pelo desastre, 28 pessoas já foram ouvidas. A lama foi baixando e dá para ver algumas coisas do que restou. Dessa casa, por exemplo, tem uma pasta com anotações de músicas. Ali tem um ursinho de pelúcia, um colchão, um cobertor, a cortina. É parte da história dessas pessoas. Nunca mais vai ser o que foi Paracatu. Nunca mais. A gente nunca mais vai ter esse Paracatu. Essa lembrança vai ficar para sempre na memória da gente. Representantes dos países que participam da Conferência do Clima em Paris concordaram com o esboço de um futuro acordo. A decisão foi aplaudida, mas muitos pontos ainda continuam em aberto e vão ser debatidos até a próxima sexta-feira pelos chefes das delegações. Abre aspas, o texto mostra a vontade de chegarmos a um acordo, mas nada foi decidido ainda, fecha aspas, disse a representante francesa. O financiamento para países em desenvolvimento é um dos assuntos polêmicos que ainda precisam de uma solução. A seguir, os gastos extras na hora das compras de Natal. Você já calculou quanto dinheiro deixa no estacionamento, nos amigos secretos, nas caixinhas de fim de ano? A queda do emprego formal com carteira assinada está obrigando muita gente a se virar como pode. E a economia informal, que estava diminuindo, pode voltar a crescer. A mercadoria fica no chão ou na prateleira improvisada. Na principal rua de comércio popular de São Paulo, os ambulantes concorrem com as lojas. Dependendo do que for, se valer a pena, se eu gostar do produto, eu levo. A fiscalização assusta, mas eles insistem. Fica mais arriscado ganhar dinheiro do que registrado. Lucas vende água. Diz que não teve outra alternativa depois de ser demitido de uma loja. O difícil é que não tem emprego, né? Aí não tendo emprego, a gente tem que correr de algum jeito. A gente tem que dar um jeito para ganhar dinheiro. Enquanto o país crescia, a economia informal vinha diminuindo a cada ano. Mas a crise e o desemprego, segundo especialistas, já interromperam essa mudança. É uma estimativa de que em 2006, as atividades sem registro movimentaram o equivalente a 20% de todas as riquezas produzidas no país. No ano passado, essa relação era de 16% do PIB. E em 2015 não mudou. O fato de parar de cair é um mau sinal, né? E é um sinal absolutamente esperado, resultante da combinação de 3 variáveis, ou seja, o desemprego, a carga tributária e também a interferência do governo na vida dos indivíduos e das empresas. Um retrocesso na economia e na vida de quem não tem a mesma garantia de um trabalho formal. Verdadeiramente incerto, não sabe o dia de amanhã. É ruim, né, Lucas? Você ganha um dia para sustentar o outro. O Brasil é o 5º país do mundo em assassinatos de mulheres. E nos últimos anos, uma nova onda de violência aconteceu contra elas.
A cada hora, 16 mulheres são atendidas por sofrer agressão. Uma mulher presa dentro da própria casa. Ela tem medo de sair porque o marido não aceita a separação. Ele dizia que ia estourar o meu rosto e ele sempre disse que ia me matar. A impunidade dos poderosos. Eu e a Alexandra vivemos momentos de amor e momentos de ódio. Pedro Paulo, deputado e supersecretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, ameaçou e agrediu a mulher 3 vezes, mas a denúncia ficou na gaveta. No caso de Pedro Paulo, foram 5 anos e 8 meses para que o boletim de ocorrências registrado nessa delegacia chegasse à Procuradoria-Geral da República. A medida protetiva que impede o agressor de se aproximar da vítima. Aqui, na Prefeitura do Rio, um funcionário do alto escalão chegou a ser proibido de se aproximar de uma assessora parlamentar com quem manteve um relacionamento. Bernardo Fellows, subchefe de gabinete do prefeito Eduardo Paes, foi acusado de ameaçar a namorada. A agressão que acaba em assassinato dentro de casa. O filho do casal, de apenas 5 anos, foi a única testemunha do que aconteceu aqui nessa casa de número 3. A criança agora está sob os cuidados da avó e recebendo atendimento psicológico. Foi a minha filha, por que não eu fui no lugar dela? Ela tinha que viver muito, ela tem um filho, já vivia. E como os agressores são tratados? Será que anônimos e famosos recebem a mesma punição quando agridem uma mulher? Veja na nova série especial do Jornal da Record, Mulheres Marcadas. Dezembro é o mês dos gastos extras, das compras, dos presentes. E aí, você já parou para pensar quanto é que gasta com estacionamentos nessa época do ano? A famosa caixinha do Natal também está aí. E as listas de comidas e bebidas? Nossos repórteres foram conferir essa conta em vários estados do país. Nesta época do ano, na região central de São Paulo, achar vaga para estacionar é uma missão que exige paciência do motorista e muita. Tá meio complicado para parar aí. A tendência é piorar. Só em janeiro que melhora agora. E quando se acha, é na mão de flanelinhas, que vendem e renovam o cartão da Zona Azul por R$ 7,00 a hora, 2 a mais do que realmente custa. Complicado, né, chefe? Ainda mais fechando a 25 de março fecha a 25. Em São Paulo, com a rua comercial mais famosa do Brasil já fechada para os carros comuns, estacionar não é uma tarefa fácil e muito menos barata. Dependendo do tempo em que vá se ficar nas compras, o gasto com estacionamento pode ser o mesmo do que de um bom presente. Nos estacionamentos da região, a hora não sai por menos de R$ 20,00, mais 15 por hora adicional. Fazendo as contas, 4 horas de compras vão custar R$ 65,00 para estacionar. Bem mais caro até do que parar neste shopping, numa região nobre da cidade, onde o gasto com estacionamento por 4 horas não passa de R$ 18,00. Aqui no Rio de Janeiro, lista de presentes para valer não tem na mão de ninguém. A lista está pequena porque o dinheiro está curto. Em tempos de crise, o gasto médio com o presente vai cair. Em média, assim, de uns R$40, R$35. R$40. Várias lembrancinhas ou poucos e bons presentes. Na hora de decidir a quem presentear no Natal, o carioca está pesando o bolso e o coração. Só vai ganhar presente na minha casa os netos. Ninguém mais vai ganhar presente. Este ano, o Natal em Goiânia tem uma opção para fugir da tradição das cestas natalinas, aquelas bem calóricas e recheadas. Vem aí a versão saudável. Tem várias opções aqui que dá para você se alimentar bem sem sair da dieta. Nessa loja especializada tem cestas natalinas de R$30 até R$12.000. A mais cara é recheada de produtos importados. Agora, independente se a cesta é mais cara ou mais barata, tem sempre algum item que ninguém gosta e fica para o Natal do próximo ano. Nesse caso, a dica é optar por cestas customizadas. Você mesmo montando a sua cesta sai bem mais em conta. Em Salvador é tradicional aquele agrado, o reconhecimento pelo trabalho de um ano inteirinho. Só que são muitas caixinhas, muitas moedinhas
muito dinheiro. Quando a gente junta todos os mimos depositados em lojas, padarias, salões de beleza, postos de gasolina, só nesse aqui tem 3 iguaizinhas a essa. A conta pode ficar bem pesada. Então, o que fazer? Pode ser menos para cada. Uma contribuição pequena para cada um, a gente consegue ajudar todo mundo. Ou uma só. Senão, quem fica sem caixinha sou eu. Depende da simpatia ou de quem está entrevistando. Me convenceu foi a repórter, viu? Acho que eu vou dividir essa caixinha aí com você, viu? Pronto, a gente divide. O Jornal da Record especial deste sábado termina aqui. Você já pode rever as reportagens desta edição no R7 Play. Uma ótima noite para você. Eu te espero na segunda-feira de manhã no Fala Brasil. Fique agora com o programa da Sabrina.